Olá, meus amigos e minhas amigas de Itabuna, Ilhéus e de todo o Brasil que assiste pela internet, a TVI, aquele abraço para você. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Estamos aqui para mais uma edição do programa Alô Cidade Debate. Eu, Ronald Carli, Rui Corrêa, vamos comentar alguns temas que são notícias ou que foram notícias durante a semana que está passando. E vamos falar aqui sobre a questão do Fux, né, que tem um pedido de impeachment aí para ele. Vamos falar também de amenidades, né? Vamos falar um pouquinho de futebol. O Grêmio, representando o Brasil, conquistou a América. Vamos falar disso aí também. E vamos comentar também o assunto da doutora Heloína, né? Vamos esclarecer algumas coisas aqui ainda nesse programa de hoje, já que foi uma repercussão muito grande durante a semana sobre os comentários que foram feitos aqui semana passada. E isso repercutiu, né, de forma grande na cidade, e a gente vai falar de novo sobre esse assunto aqui e esclarecer alguns pontos no programa de hoje. Por sinal, eu quero agradecer muito, porque a gente só testa a audiência, infelizmente, dessa maneira, né, Ronald? Um abraço, né? Bom dia não, boa tarde, boa noite, porque a gente grava de manhã, mas o programa vai ao ar à noite e também à tarde. Ronald e Rui. A gente vai comentar isso daqui a pouquinho, mas eu queria comentar agora sobre a audiência. Porque mas quando quer dizer que a gente só fala errado para ter audiência, só fala mal da pessoa para ter audiência, né? E que a gente não falou mal de pessoa nenhuma, né? Demos nossas opiniões. A opinião. Mas assim, quando é uma notícia ruim ou uma crítica, aí as pessoas correm e vão imediatamente, ligam e falam. Se a gente faz um elogio, ninguém liga, né? E aí alguns, né, entre aspas aí, tem alguns aí que ainda dizem assim, essa televisão acho que não tem tanta audiência. Aí eu me lembro de figuras lá atrás, como o Manuel Leal, né, quando tinha um jornal A Região, e as pessoas diziam assim, seu jornal não é lido. Aí ele, no outro dia ele fazia uma notinha contra a figura e botava lá. Esse é um caso, rapidinho, um folclore político. A gente, da equipe Baldo Dantas, a gente discutia muito e a Devan foi exigir uma coisa que o Baldo disse, não, rapaz, esse jornal seu ninguém lê. Na próxima edição, a Devan sentou a madeira e o Baldo, aí o Baldo ligou, Devan, ninguém lê o Baldo, não se preocupe não. Amigo Adevan, a gente está já recordando dele aqui. Saudade, né? Isso ocorre muito, né, nesse meio de imprensa e é o caso a nível de Brasil, né? A gente vê o PT fazendo uma campanha para ninguém assistir a Globo. Quem mais assiste a Globo é o PT. É incrível. Vamos fazer o seguinte, a gente vai falar ainda no programa de hoje sobre a questão do PSDB, né? Tem muita coisa para falar sobre o PSDB, que está quase esvaziando a reforma da Previdência, e isso está gerando muito burburinho lá em Brasília. E vamos falar sobre as pesquisas que estão sendo feitas aí pelo Instituto lá do Paraná sobre o governo do estado da Bahia e as próximas eleições. A gente comenta também esses e outros assuntos a partir de agora aqui no programa, que de início eu já quero mandar um grande abraço ao professor Jonas Boamorte, né, que eu descobri, ele é um telespectador assíduo da TVI, principalmente desse programa. Eu quero mandar um grande abraço ao professor Jonas. Obrigado pelo carinho da audiência. Vamos começar aí falando do impeachment do ministro Fux, né, esse pedido de impeachment aí. O que é que vocês acham disso, Rui, Ronald? Olha, eu coloquei isso aí, a gente colocou esse assunto aí, não que vai haver impeachment, sabe que não vai existir impeachment de nada, mas é para a gente comentar aqui a fragilidade do Supremo, aquilo que a gente pensava que era uma instituição, a maior instituição mais respeitada do Brasil, vive causando problema e transtorno para a política, para a economia brasileira. Nesse pedido de impeachment, eles alegam que o Fux foi que concedeu a possibilidade de haver aumentos além do teto estabelecido, né? Para proteger a classe, todos esses penduricários que fazem com que o teto do salário extrapole, foi uma concessão do Fux, que não julgou ainda, isso tem vários anos. Ele concedeu uma liminar. Concedeu uma liminar e não julgou. Não levou para o pleno ainda. Como dizia Brizola, assovacou o problema e não julgou. Então, todo esse prejuízo dá mais um prejuízo de parece 10 bilhões por ano, não é? Isso é roubo, não é? Alguém que ganha mais do que está na Constituição, promovida por um ministro do Supremo, isso é roubo, isso é desonestidade. É uma desonestidade nacional.
Inclusive num assunto que, se fosse por parte de políticos, ia parar no Supremo, e quem ia decidir era justamente o Supremo sobre essa questão, né, de ganhar mais do que permite a Constituição Federal, né? Ele parou no Supremo, e o Supremo concedeu essa liminar e está até hoje aí sem resolver esse problema. É um absurdo, né? Um advogado de Belo Horizonte que entrou com essa representação. E você sabe que ministro do Supremo ele pode ser julgado pelo STF. Só que na prática isso já, centenas deles já foram representados, mas nunca aquela Casa Legislativa abriu concretamente o processo. Ninguém corta na própria carne, exatamente. Né? Esse é o problema. Além disso, tem, você pode até falar, Rui, o caso da cláusula de barreira, que não existiu por conta do Supremo. Não é toda essa confusão política, não é o reflexo disso tudo, essa confusão política que nós vivemos com não sei quantos partidos, isso em função do Supremo que deu ganho de causa contra a cláusula de barreira. Porque a cláusula de barreira, ela estava prevista já, né? Foi prevista, os partidos estavam estava sendo aferido né? Tinha que ter 2% no mínimo de 9 estados para poder ultrapassar a chamada cláusula de barreira, e com isso você terá acesso ao fundo partidário e ter acesso ao programa eleitoral, né? Mas aí veio uma ação que chegou no STF, aí o STF achou por bem julgar inconstitucional a cláusula de barreira, certo? Aí desarmou, você tinha aí mais ou menos de 8 a 10 partidos existentes, aí você vai para 35 hoje legalizado e 60, tem mais 30 em formação. Então, se a cláusula de barreira, que agora foi aprovada de novo, mas só entra para 2020, não é isso? Foi aprovado para 2020, a cláusula de barreira, né? As coligações, parece que é agora, e a cláusula de barreira em 2020, é isso mesmo. Então, agora volta a ser constitucional, porque né, o legislador ordinário fez, né, e esqueceu o STF. Você vê, o Supremo Tribunal de Justiça, veja o prestígio que tem o Supremo nos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos, o Supremo é o balizador, ele faz o equilíbrio entre o pensamento de esquerda e o pensamento de direita. Né? Ele serve para isso, mais do que ficar em detalhes. Mas você sabe o que houve, Ronald? Na minha opinião, com essa coisa de foro privilegiado no Brasil, desvirtuado, né? Porque o foro privilegiado no Brasil acabou levando para a política bandidos, pessoas que queriam se esconder atrás do foro privilegiado e queriam ser deputados e investiam nisso. Nós tivemos prova aí de um bicheiro, de um contraventor lá de Goiás, que subornava até aquele senador, que, aliás, ele bancou para aquele cidadão chegar ao Senado. Como era o nome dele? O Carlinhos Cachoeira. Não, mas o Demóstenes. O corruptor. Agora você sabe que... era o Demóstenes. Demóstenes, agora vocês... E quem bancava tudo era a construtora Delta, né? Mas agora ele foi inocentado na justiça. E está entrando, foi reintegrado ao Ministério Público, tá certo? E está entrando com danos morais contra a Casa. Está Então, pedindo, inclusive, o mandato de volta. Mas o que é que tem por trás dessas decisões, a gente não sabe. Então, o que é que eu queria, só para resumir a minha opinião, o Supremo perdeu força porque começou a virar, a politizar a justiça através do Supremo Tribunal Federal. Quando esse foro privilegiado, né, envolve grandes figurões, aí entra os detalhes lá que a gente não sabe, as amizades, né? A coisa atrás das paredes, os acordos, e o povo começou a perder a credibilidade do Supremo Tribunal Federal, que reconhece que tem muita coisa que não era para estar lá, ele não deveria estar nessa berlinda. Ele não julga, porque o foro privilegiado, se fosse rigoroso o Supremo, se tivesse uma estrutura para julgar, ninguém queria ir para lá, porque lá não tem outras instâncias, vai direto para lá, e lá morreu o caso, né? Mas eles não julgam. E tem que analisar também se o STF tem sua dose de culpa. Agora, na essência, essa interface diária, quase que diária do STF legislando, é exatamente a ausência das casas legislativas de fazer cumprir o seu papel, que é legislar. Então, há um vácuo legal, você judicializa, o STF é obrigado a se manifestar. Porque a maioria das coisas que estão aí, na verdade, que a gente reclama da interferência do STF, é em função exatamente da ausência de uma legislação partida onde deveria partir. Você que vê, é do é o legislativo. pior dos mundos.
porque a gente tem uma Constituição inviável, né? A tal da Constituição Cidadã, que nos Estados Unidos é um livrinho, e na Inglaterra nem existe Constituição, é pelo costume e pela tradição. Aqui nós temos uma Constituição que ficou toda ela de ser, como é que chama, ser detalhada, não é? E não foi. Até hoje está lá. Aí você vem, por exemplo, nesse caso aí do furo privilegiado, se calcula aí mais ou menos 40 mil pessoas que têm o foro privilegiado. Isso aí, né, por exemplo, com a questão da Constituição de 88, a assimetria dos poderes, tal, né, a separação dos poderes, no caso, os municípios ganharam autonomia também para legislar sobre suas questões. Então, ou seja, todos os ladrões públicos estão aí no meio dos 40. Exatamente. Então todos eles têm foro privilegiado. Então um vereador tem imunidade para algumas questões que eles colocam na lei orgânica, que é a sua Constituição Municipal. Então, dentro do seu limite, estendeu o foro privilegiado para vereadores para casos de crimes. O foro é o tribunal. Entendeu? Aí, então, nesse caso aí, tem que se enxugar. Eu acho que a Constituição Cidadã ela foi muito ampla e agora está percebendo que nós temos uma sociedade que exige enxugamento e está se fazendo. Aí você vê que, eu vi o cara dizendo ontem que o placar que devia ser de 7-1 a favor do foro, perdeu por 1-7. Quer dizer, o ministro Toffoli, ele pediu vistas ao processo e pronto, e aí né, colocou uma pedra sob o argumento de que o Congresso parlamento vai voltar. Imagina se o parlamento vai voltar, né, contra ele mesmo. E como diz nosso amigo Fernando Gomes, contra o próprio si. Né? Bom, a gente vai fazer um intervalo comercial, né? Mas tem mais. A gente volta daqui a pouquinho comentando outros assuntos aqui no Alô Cidade Debate. Olá, estamos de volta, amigos e amigas de Itabuna e Ilhéus, que assistem pela TVC, Canal 3, a TVI, né? Um grande abraço, obrigado pelo carinho da audiência. Você que assiste pela internet, tvi.tv.br, obrigado pelo carinho da sua audiência também. E quem não tem tempo, às vezes, de pegar o programa aqui na nossa grade, né? Às vezes trabalha o dia todo, à noite vai dormir, não consegue assistir. Pode ir também na hora que quiser, na página do youtube.com/TVI Oficial. Lá você vai ver todos os programas da TVI, inclusive em formato HD, tá certo? Obrigado aí, né? E pode fazer a sua inscrição no canal do YouTube. Lá você entra, faz a sua inscrição e o canal vai sempre avisar você quando for postado um novo programa. Então isso é legal, hein? Vai aparecer lá no seu celular, ó, aquele programa que você gosta tá no YouTube, vá lá e assista. Então faça a sua inscrição e você vai ter várias vantagens de estar inscrito no canal do YouTube da TVI Oficial lá no YouTube, tá bom? Tá dado o recado aí. Bom, vamos falar agora de um tema leve, né? O futebol brasileiro. Nós tivemos aí o Grêmio representando o Brasil, conquistando depois de vários anos sem participar de uma final, o Brasil sem ganhar uma final, principalmente para argentinos, né? E o Grêmio ganhou lá na Argentina a Libertadores da América. Eu não sou gremista não, mas eu gosto muito de Renato Gaúcho, porque eu me lembro daquele gol de barriga contra o Flamengo, né? Vocês são flamenguistas, né? Vocês me desculpem, alemães. Não, não sou flamenguista não. Não, né? Ainda bem. Mas eu sou. Você né? Então, a gente vai falar do Flamengo daqui a pouquinho. Renato é uma figura fantástica, né? Ele ganha, inclusive ele pediu uma estátua. Ele ganhou a Copa Brasil ano passado e pediu, ele achou que ele merecia uma estátua já o ano passado, porque ele foi campeão da Libertadores. Da Copa do Brasil. Não, ele foi campeão como jogador. Como jogador, né? Campeão do mundo. Né? Pelo Grêmio. Campeão do mundo. Fazendo e agora, 2 gols, inclusive. Foi campeão da Copa Brasil e agora é campeão da Libertadores. Foi o único que foi como jogador e como técnico. Inclusive ele foi injustiçado na primeira entrada dele no Grêmio como treinador, porque ele estava com o time em 4º para 3º lugar e foi demitido, né? Numa gestão temerosa lá do Grêmio. E acabou depois vindo treinar o Bahia. Depois mudou a diretoria do Grêmio, ele voltou pro Grêmio e sempre foi vitorioso no Grêmio. Eu acho que ele merece realmente ele tem identidade, né, com o Grêmio, tem identidade. E ele não foi para a Copa de 82, aquele time espetacular. Acho que foi 82, né? Foi 82. Não, porque... foi 86. Porque brigou com o Tele. Tele não o levou. Ele tinha aquele estilo rebelde, tipo Edmundo, né? Que também foi um grande jogador, mas era rebelde. E os treinadores não gostavam, aí não gostam até hoje de jogadores assim. Só que hoje um Neymar da vida acaba se sobressaindo e mesmo sendo rebelde, o treinador tem que engolir. Claro, o futebol tem que jogar futebol, né? Agora,
você que é torcedor do Flamengo, né? Eu estava vendo uma situação de Muralha, lembrei do nosso diretor de imagens aqui, que é o Arthur. Parece muito com o Arthur, né? Muralha. Só que o Muralha deixou a barba crescer e fez um moicano, né? O Arthur só tá de moicano. Mas o Muralha é uma figura, rapaz, engraçada. Ele falhou em todos os jogos que entrou no Flamengo. Falhas bizarras. Ele é a 30 metros de um zagueiro, ao invés de tocar a bola pro zagueiro ou dar um chutão lá para frente, ele espera o atacante chegar para driblar sem saber. E depois do jogo a imprensa vai lá e pergunta a ele, ele fala, não, eu errei, não sabia que eu tinha errado, eu pensei que, né, foi só uma falhazinha e tal. Esse é o futebol. Como se nada tivesse acontecido. Ele teve um momento de glória, foi até convocado para a seleção. Veio do Figueirense, né? E agora ele vai sair do Flamengo, né? Ele está no inferno astral dele, né? E nessa última quinta-feira o Flamengo jogou e venceu de 2-0 com um garoto que a imprensa temia, mas dizia assim, ó, prefiro ele, o César, do que o Muralha, né? E o menino defendeu o pênalti, provou que é um grande goleiro. Essa coisa de idade não quer dizer nada, né? Eu acho que tem que dar mais chance à garotada que está chegando, que tenha, de repente, muito mais responsabilidade, que está ali começando, do que o cara que já vem de uma história e se acha, né? Eu acho que o momento também ali de César foi muita carga, mas ele mostrou essa maturidade, né? Apesar de ser novo, 25 anos, 2 anos sem jogar, mas ele é prata da casa, mas mostrou essa maturidade. Fez 2 ou 3 intervenções logo no início do jogo, que deu tranquilidade ao ponto dele pegar o pênalti. Agora, o que a gente percebe, a gente que tem uma certa idade, né, que já acompanhou o futebol da época romântica do futebol, é a importância hoje do preparo físico. Né? O gol do Flamengo, o primeiro gol, como o gol do Grêmio, né? Aquelas 2 arrancadas, aquilo a gente não via antigamente. Aquilo ali é coisa típica de centroavante. O cara sai do campo de defesa. Da técnica e da medicina. O cara sai do campo de defesa. Dos avanços da medicina esportiva. Isso é verdade. E também, não só da medicina esportiva, mas da tecnologia adotada por preparadores físicos, né? E o preparador físico hoje ele não trabalha sozinho, ele trabalha com fisiologista, né? Nutricionista é uma equipe. É um ramo da medicina. Inclusive ontem eu estava vendo um depoimento aquele rapaz que era do Corinthians, está na China agora, o Augusto, né? Renato Augusto, ele está de férias no Brasil e ele estava dizendo que tem um personal, né, a mando da própria seleção brasileira. Ele, nas férias agora, ele já vai fazer um treinamento para chegar na Copa do Mundo em alto nível, né, porque na China não tem esse tratamento fisiológico, nem questão de preparação física como é no resto do mundo. Isso está começando a ser implantado lá agora. E o primeiro país a usar isso foi o Brasil na Copa de 70. Né? Dizem que isso também foi um dos fatores que fizeram com que o Brasil fosse tricampeão. Ali é um conceito que foi implantado, isso aí deve ser inclusive ao Exército, a Escola de Educação Física do Exército. Né? Coutinho, Parreira. Que estudaram nos Estados Unidos com aquele Dr. Cooper. Kennedy Cooper. Inclusive Cooper. O Coutinho para o Flamengo. Né? Exatamente. Coutinho, além de flamenguista, ele tem uma passagem pelo Flamengo fantástica, que foi ele que montou aquele time de 82. Eu, inclusive, cheguei a ter a oportunidade de fazer uma entrevista com o Coutinho, era garoto ainda. Para mim foi um momento de muita emoção ali. Antes dele morrer, né? Porque logo depois ele morreu. Bom, eu não sou torcedor do Flamengo não, viu, Ronald? Mas ontem eu confesso que na quinta-feira eu torci pelo Flamengo. Por quê? Porque o Flamengo ganhando lá, ele viria relaxado para jogar com o Vitória. Eu não sou torcedor do Vitória também, mas eu torço pro futebol da Bahia, eu sou barrista, né? Perfeito. Então, agora só para lembrar de Coutinho, ele que inventou aquela expressão, né? O overlap, né? Ultrapassar. O ponto futuro. O ponto futuro, era um estudioso, efetivamente. Introduziu palavras também do inglês no futebol, né? Treinamento full time e tal, né? Bom, vamos tem quanto tempo aí ainda? A gente tem quanto tempo nesse bloco? 5 minutos? Bom, então eu queria aproveitar agora e fazer um esclarecimento aqui, Ronald, Rui, né? Porque nós fizemos um comentário a semana passada, Ronald iniciou esse comentário baseado em uma publicação nas redes sociais da doutora Heloína Machado, né, sobre a questão da primeira decisão pós-reforma trabalhista no Brasil, que foi proferida pelo juiz Cairo lá de Ilhéus,
E a gente até comentava aqui, né, que a decisão foi muito rápida, foi julgada no sábado e tudo mais. E na oportunidade, eu até comentei aqui que eu achava que aquela decisão poderia ter sido também um pouco demagógica e tal e tudo mais, e achava que aquele texto da doutora Heloína era um texto fictício. Mas ela nos ligou depois, né? Inclusive relatando as várias ligações que ela recebeu de telespectadores da TVI que assistiram o programa, porque no momento ela estava na reunião, depois ela disse que foi assistir o programa também. E ela falou que o texto não era um texto fictício, né? Realmente é um texto retirado de um processo que está lá no tribunal. E a gente comentou sobre isso. E no final, a gente acabou entrando também em uma área, comentando sobre questão de socialismo, né? No Brasil, que tem muitas pessoas que defendem o socialismo e tal, mas não praticam. Mas eu ainda deixei claro, essa parte a gente não está se referindo à doutora Heloína. Então, por exemplo, eu gostaria até, Barbosa Filho aqui, de dizer que reconheço alguns trabalhos sociais que é feito pela doutora Heloína, né? Doações de cestas básicas, em campanha junto com veículos de comunicação aqui da cidade. Ela, inclusive, já conversou comigo, já me propôs até também a ajudar nessas campanhas, porque eu acho que é interessante, né? A gente tem que ajudar o próximo. E, recentemente, tinha um fundo na Justiça do Trabalho. Esse fundo, se não tivesse a finalidade de promover algo social voltado para a comunidade, teria que ser devolvido. E a doutora Heloína achou por bem doar esse fundo, que seria uma verba de R$1 milhão, para o Hospital de Base. Dinheiro esse que foi motivo de se fazer uma nova enfermaria de alto nível. Eu tive a oportunidade de ver as imagens, né, de lá da enfermaria. São camas, leitos que a gente vê em grandes hospitais do sul do país, né? Inclusive o Sírio-Libanês. São aquelas camas todas de inox, coisa moderna, né? Que os hospitais que não têm condição de adquirir compram aquelas de ferro que logo estão oxidando, rasgando o lençol. Então eu queria até parabenizar essa ideia, porque eu acho que precisa isso mesmo. A gente tem que colaborar. Porque hoje, gente, o pobre hoje, ele só tem uma opção de saúde em Itabuna, né? Até a classe média hoje não está tendo condição de pagar plano de saúde. Então, quando ele vai ser internado, ele não tem dinheiro para pagar num hospital particular, ele vai para onde? Ou ele vai para o São Lucas, e lá nem médico tem. Eu já fui vítima do Hospital São Lucas através de um ente querido meu, que morreu sem ter atendimento médico lá. Ou então ele vai para o Hospital de Base. Né? E lá eu acho que ele tem que ser bem tratado, né? A pessoa com poucas condições financeiras merece ter lá um tratamento digno, pelo menos um leito adequado para deitar, um médico para ser atendido, um lençol bom, que nós já tivemos a oportunidade de ver aqui em outras gestões do Hospital de Base, que nem lençol tinha nas camas. Eu fui testemunha disso também. Teve um acidente com um rapaz da outra emissora de televisão aqui, eu fui lá visitar na época e não tinha lençol. Não tinha gaze para fazer curativo. Então, hoje o Hospital de Base está melhorando e ajudas como essa eu sempre acho bem-vindas. Então, eu, Barbosa Filho, da minha parte, eu quero dizer que aquele comentário não foi diretamente para a doutora Heloína, né? A gente fez de modo genérico aqui, porque eu não concordo com muita gente que defende o socialismo, que diz assim, você pode invadir fazenda mesmo, porque tem que distribuir terra para todo mundo, porque tem que... E ele tem uma fazenda e não dá um tomate a ninguém. Não dá um alface a ninguém, entendeu? Quanto mais dividir a terra dele. Então, eu não falei isso aqui voltado para a doutora Heloína. Ainda citei um exemplo aqui. Tem gente que tem carros aí de R$500 mil. Por que não vende e dá 10 carros de 50 mil a pessoas que nunca tiveram a oportunidade de ter um carro? Né? Mas falei assim, de modo genérico. E as pessoas pegaram esse comentário e levaram como se eu tivesse dito, ou se Ronald tivesse direcionado a questão do chapéu que Ronald citou, especificamente para a doutora Heloína. Não foi. Acho que foi um mal entendido essa parte. Se a doutora Heloína entendeu assim, eu não sei porquê, mas nós não nos referimos somente à doutora Heloína ou à doutora Heloína imputamos esse comentário, né? E no dia eu estava até comentando com o Rui aqui, eu estava até um pouco grogue aqui de uma medicação e acabei também falando até bobagem aqui, falei uma palavra errada aqui, né? Eu ia falar inalação num comentário aqui, acabei falando inalação. Então, peço até desculpa para quem ouviu isso aí. Bom, Ronald, eu estou falando aqui da minha parte o que acho que foi o que foi comentado aqui, né, da doutora Heloína. Ficou restrito aquele comentário da questão entre ela e Cairo, porque achávamos que ali estava se travando um debate jurídico, né,
nas redes sociais, mas eu acho que foi por aí, né? Não sei se vocês querem falar mais alguma coisa. Depois vai, O problema é o seguinte, primeiro eu quero dizer que nós herdamos aí dessa ditadura militar, a pior coisa que nós herdamos aí foi essa falta de trato com a discussão democrática, não é? A ditadura militar era uma ditadura de direita, mas gerou uma ditadura intelectual de esquerda. No Brasil todo, durante 3 décadas, ninguém mais discutia nada com ninguém sob a pena de ser considerado um fascista, um retrógrado, um reacionário. E esse problema de doutora Heloína foi um problema de opinião. Não é? Veja você que um dos meus melhores amigos aqui, Juvenal Mainardi, não é verdade? Até encontrei com ele essa semana. Sonda junto e tudo. E eu aqui já fiz tantas críticas a Juvenal, não é? Sou totalmente contra a posição dele em relação à universidade de levar o Centro Tecnológico para Ilhéus. A gente teve muitos embates. Eu sou também, sou contra. Então a gente aqui no Brasil é assim, se você é amigo, tem que elogiar. E se você critica, é inimigo, vira inimigo. Não é assim, eu conheço a Heloína, sou amigo dela, mas o que estava em questão aqui, o que se apresentou no problema, foi uma situação ideológica. Um lado a favor da causa trabalhista, da reforma, e outro lado contra. Isso. Um lado a favor da litigância de má-fé e um lado contra. Foi assim que eu entendi o assunto, entendeu? Ele fez uma sentença condenando alguém por litigância de má-fé, não foi isso? Foi. A doutora Heloína fez uma peça muito bonita, dando a entender que era um exagero. Isso aí a gente não sabia se aquele, ainda continuo não sabendo se aquilo que a doutora Heloína se reportou era o caso do Cairo, era o mesmo caso, ou se era um outro processo. Mas isso foi divulgado em toda a rede social e a rede social entendeu que era exatamente um contraponto. A manifestação da doutora Heloína era um contraponto exatamente à sentença de Cairo. Então, foi isso que foi contrário. A minha discussão é essa. Eu sou a favor da reforma trabalhista. Critico quem for contra, tá entendendo? Vou continuar criticando, seja quem for. Até meu irmão, minha mulher, eu continuo criticando. Quem é contra a reforma trabalhista, eu vou criticar. Porque eu acho que isso foi a melhor coisa que aconteceu nos últimos 10 anos no Brasil, não é? Foi essa reforma trabalhista. E a questão foi essa, não teve problema pessoal, nós não ofendemos ninguém, não é? A gente derivou aqui para um assunto aqui de doação, que também é outro problema que pode ser discutido à luz vamos dizer assim, das nossas que nós acreditamos, nossas crenças, né? E, por exemplo, eu acho que às vezes que é muito legal você determinar o recurso para causas sociais, né? Mas isso também tem um lado perigoso, que nós não estamos falando, tá, de doutora Heloína, que pode perder o foco e virar um maneirismo, ou seja, fazer a coisa só para arrumar o dinheiro e colocar naquela situação, que não é o papel da justiça, que é o papel do Estado. Quer dizer, o Estado não faz aqui uma coisa, o Estado faz aqui outra. Então isso, eu acho que esse tipo de comportamento deve ser feito pela iniciativa privada, tá entendendo? Aquele que não é obrigado a fazer. Então a discussão é simples assim. No meu caso eu queria colocar também, porque veja bem, eu sou advogado, militei com a doutora Heloína, respeito, adoro ela, gosto desse protagonismo dela. Agora, a crítica que eu fiz é porque é uma crítica minha, pessoal, é o que eu entendo. Eu não acho que juiz, certo, ela pode entender que isso seja legítimo. Eu acho que é legítimo, mas não acho razoável que um juiz que está dando sentença todo dia esteja nas redes sociais discutindo essas questões do seu fórum, do seu mistério. Só isso, mas se ela entende que isso é porreta, é bacana, é a opinião dela, respeito. Agora, tem que respeitar também a minha opinião. Isso não me leva a ter um conflito de inimizade, pelo contrário, encontro com ela, discuto, sei do papel dela. Por exemplo, quando eu fui candidato a senador em 2002, eu vim aqui com um garotinho e ela era da Andonep, né? A Andonep, não é isso? Que ajudou o garotinho, porque era um segmento religioso e tal, recebeu, então não tenho nenhum problema eu comentei
Só que não achei razoável, por exemplo, um juiz comentar a sentença do outro. Como eu não faria uma discussão, já me recusei aqui, fazer comentários sobre o trabalho de outros colegas. É como eu penso agora. Se ela pensa diversamente disso, eu respeito, tudo bem agora. Só estou expressando uma opinião que é minha, legítima também. Agora, fora disso, eu tenho um maior apreço, entendo que ela é uma figura notável na cidade e quero que ela continue assim, mas não há aqui nenhuma divergência. Eu acho. Eu penso um pouco diante de você. A divergência é só conceitual. Eu acho que todo mundo deve se expor. Nós estamos no Brasil, todo mundo deve se expor. E esse lado da doutora Heloína, que eu prezo muito. E acho que ela devia entrar na política. Já pensou? Seria um luxo ter uma pessoa como a Heloína candidata, com a qualidade dela candidata a alguma coisa. Agora, a outra questão é uma questão de opinião, de convicção, né? É porque, por exemplo, quando eu a vejo nas redes sociais interagindo, e eu vejo alguns deles, a minha candidata a prefeita, tal, não há uma negativa, não é nada, então quem está no mundo da política sabe que não é uma coisa ilegítima. Não é pecado ela ser candidata. E nem crime, é uma coisa boa. Você vê como chegou a política, pois né? Então, doutora Heloína, seja política, que Itabuna vai ganhar muito com a senhora nessa situação. Quem sabe eu não posso até lhe dar um voto. Dar um voto, isso também. Olha, e no final das contas, viu, doutora Heloína e amigos assinantes da TVI, isso só prova uma coisa, que a senhora, esse episódio foi muito bom. Eu considero assim. A gente pode até estar lançando aqui, quem sabe, uma candidatura de uma nova força política da região, né? Com certeza. E eu acho que foi muito bom isso acontecer, porque prova duas coisas. Primeiro, que a senhora é muito querida, né? Porque recebeu, assim, inúmeras ligações para falar sobre o programa, né? Então isso prova que a senhora é muito querida. E segundo, que a gente tem uma grande audiência, eu fico muito feliz por isso. Não gostaria que fosse dessa maneira. É porque o ser humano, ele tem uma veia assim nele, todos os seres humanos, isso é geral, aquela veiazinha de fofoca. Então ele não aguenta ver, dá uma coceirinha, falou doutora Heloína, ele nem assiste o programa todo, já liga, o Barbosinha, o Rui tá falando de doutora Heloína, tá ali criticando, tá ali esculhambando, aí aumenta, né? Infelizmente, né? Mas até foi bom a sua atitude também, porque tem gente que ouve a fofoca e acaba ficando com aquilo e toma decisões até erradas. A senhora pelo menos teve cuidado de ligar, assistiu o programa, e eu até ainda disse, a senhora não assistiu o programa. Ela fez, não, assisti sim, que eu vi até o erro que você cometeu lá e tal. Então, eu agradeço também a sua audiência e quero dizer que todos nós gostamos muito da senhora, tá certo? E nada pessoal, nada contra aqui. Enfim, tudo foi esclarecido, né? Espero que tenha sido esclarecido. E vocês que assistem a TVI, obrigado pelo carinho da audiência. E seja dessa forma ou de outra, mas continue assim, provando essa audiência, tá bom? Obrigado. Tem tempo ainda aí para esse bloco? Não, né? Então a gente vai para o intervalo comercial, a gente volta já. Olá, estamos de volta em mais um bloco aqui do Alô Cidade Debate. Eu, Ronald Cali de Rui Carvalho. Rui Carvalho não, rapaz. Rui Correia, rapaz. Rui Correia. Quero até mandar um abraço ao Rui Carvalho, mas não tem nada a ver com o Rui Correia, viu? Rui é advogado, não é publicitário. É outra coisa, mas um abraço aí pro Rui também. Olha, nós vamos falar agora sobre essas pesquisas que estão rodando aí pelo Brasil, que é um instituto novo, né? O Instituto Paraná, foi contratado pela rede de televisão Rede Record e está fazendo pesquisa em todos os estados brasileiros. Agora, aqui na Bahia, eu vi uns comentários, ouvi da imprensa de Salvador, de que eles tiveram acesso ao extrato da pesquisa e viram que essa pesquisa não foi feita em todo o estado da Bahia, foi feita apenas dentro de Salvador e sequer contemplou a grande Salvador, né, que é Camaçari, Lauro de Freitas, o entorno. Mas eu deixo com vocês aí os comentários dos resultados dessa pesquisa que coloca ainda a CM na frente, com a margem agora menor, mas na frente. Eu dei uma lida aqui, não me aprofundei muito. Nesse caso da metodologia, aí é complicado. Sempre que alguém sai perdendo, se sente prejudicado nos números da pesquisa, isso acontece desde que surgiu a pesquisa. Que as pessoas, né, pesquisa tem que ser feita direito, senão não é pesquisa. Senão não é pesquisa. Tem que ser feito, você tem que pegar proporcionalmente a todas as classes sociais. Né? Aí tem essa metodologia de como pegar. Tem alguém que pega em loco, tem outros que pegam em São Paulo, no viaduto do Chá. Você mora onde? Eu moro não sei aonde, então você está classificado aqui, em tal classe. Então, aí em loco é mais... É mais preciso. Mas é quase impossível hoje você subir no morro.
Morro do, né? Morro do Alemão É, para fazer fazer pesquisa. pesquisa. Vai morrer todo mundo, né? Então tem esses problemas, né? Mas Mas antes, Ronald, só para fazer antes de você dar os resultados, né? Eu até estudei estatística quando eu fiz o curso de jornalismo, professor inclusive muito bom. E a pesquisa realmente não precisa ser feita em todos os lugares. Pra você ter uma ideia, a pesquisa às vezes é feita em São Paulo e mostra o Brasil inteiro. Mas por quê? Porque São Paulo é como uma pequena amostra de sangue. Uma amostragem. Se você tirar uma amostra, uma gota de sangue do seu geralmente corpo... é o Paraná que é considerado o padrão Brasil, assim, em termos de pesquisa, eles fazem no Paraná e sempre dá a média do Brasil. Mas São Paulo é melhor, porque São Paulo você encontra nordestino de todos os estados, você encontra gente do centro-oeste, de todo o Brasil. São Paulo é como eu disse, é como você tirar uma gota de sangue do seu corpo e você tem uma amostragem perfeita. Então, uma pesquisa com 800 entrevistados, 800, em São Paulo, 2.000 entrevistados, consegue um retrato do Brasil. Agora, em Salvador, aí eu discordo, é diferente. Por exemplo, esse Salvador sempre teve uma tradição de que o PT ganhava a eleição mesmo contra Antônio Carlos Magalhães pai, avô, né? Então era uma tradição que tinha em Salvador, era um reduto do PT em Salvador. Tanto é que Lídice da Mata ganhou a revelia de ACM, Valdir Pires teve uma grande votação a revelia de ACM e tudo mais. Hoje, o quadro, segundo as pesquisas, está invertido. Hoje o ACM Neto, até pelo trabalho que fez, ele ganha em Salvador. Mas isso não quer dizer, Ronald, que Salvador representa a Bahia toda. Sim, Salvador já não tem uma amostragem. Mas aí que a gente não tem certeza a Bahia é muito do grande. que foi feito. Se foi feito só aí, realmente está errado. Mas eu não acredito que o Estudo Paraná... Eu também não vi o estrado, eu vi apenas comentários. Eu não vi nenhuma contestação nesse sentido. Não, eu ouvi de pessoas que merecem credibilidade da imprensa da capital. Por exemplo, colegas nossos. O Política Livre não divulgou a pesquisa, não fez esse comentário, que é Raul Monteiro, é um jornalista mais bem informado na Bahia. Samuel Celestino, no Bahia Notícia, divulgou também e não faz essa... Seria uma desmoralização para o Instituto abrir uma brecha Isso dessa. foi comentado, exatamente. Isso foi comentado, inclusive comparado com outras pesquisas que já caíram em discreto, como aquela do Marcelo Nilo. Agora, tem uns recortes, entendeu? A imprensa, o jornalista, às vezes ele, pelo lado político, pela ideologia, ele faz o recorte que ele quer. Então, quando interessa a ele, ele não comenta. Não, estou dizendo que são dois blogs, quer dizer, são dois... E hoje está muito difícil você saber quem está do lado de quem. Agora aqui a gente não está do lado de ninguém, né? Eu ouço notícias terríveis sobre o Datafolha, sobre o Ibope, né? Que realmente deve existir alguma coisa. Não, o Ibope, inclusive, já foi vendido, né? Até por conta dessas... E por esse critério também, por esse critério, se o entorno de Salvador representa 2/3 do eleitorado baiano, pode também ter uma amostragem, entendeu? Tem uma amostragem representando 2/3. A lógica é essa. Mas vamos aqui. O problema é o seguinte, a pesquisa também a gente não pode ter um balizamento por esses números aqui. Porque a pesquisa só começa a ter validade quando existem várias pesquisas de um mesmo instituto para a gente ver a trajetória, a tendência, o tal do viés, né? Certo. Então, o Paraná nunca fez ainda essa é a primeira, vamos ver a segunda. O que eu notei aqui, ó, a CM Neto tem 49 e Rui Costa 33,7. Quer dizer, é um equilíbrio. O que eu notei também é que os dois são excelentemente bem avaliados. Não é? As administrações, né? Não deu ainda para... Na pesquisa para a gente descobrir um viés de alta de um viés de baixa de outro. O negócio vai ser acirrado mesmo. E os dois têm, por exemplo, o ACM Neto tem mais indicação quando diz assim, você realmente vai votar nele, ele tem mais. Mas o Rui Costa tem mais, você pode votar nele, ele tem mais do que a ACM. Então está bem equilibrada a disputa. Não é? Agora tem outro lado. O Rui Costa está mais na mídia do interior do estado. O ACM Neto não está na mídia do interior do estado, só está na região metropolitana, que representa 2/3 do eleitorado baiano. Então tem todas essas nuances, né, a pesquisa. Agora, uma outra coisa que eu acho interessante é porque essa pesquisa aí está dizendo, né, comparativamente a uma anterior, que não é do mesmo instituto, mas diz que nesse caso aí, com relação ao anterior, o Rui cresce 7 pontos, não é isso? E o ACM Neto perde 7. É por isso que... Agora, o que eu estranho é porque o Rui está há 3, 4 anos aí, 3 anos, né? Numa mídia forte. O nome dele, inclusive, é chamado na rede social Rui Correria.
Não é isso? Isso foi um marketing. Sim, mas é interessante isso. E o ACM Neto, ele só tem uma ação efetiva em Salvador, porque nem no interior você vê notícia dele que ele esteja correndo. Não. Ele não vê Itabuna ainda, não vê Ilhéus, não vê em feira. Por outro lado, o ACM Neto tem o carimbo de ACM, talvez que é uma seja força. A marca é forte. Esse rical, né? E no momento em que a ACM, né, a ACM já teve momentos que era o vilão, agora o momento que a se fosse vivo era ela. Em relação ao que está acontecendo. Mas é um equilíbrio aqui. Ele diz assim, ó, com certeza votaria nele para governador da Bahia, né? 32% tem certeza que votaria em ACM e 20% em Rui. Mas quando a pergunta é, poderia votar nele para governador? Aí o ACM tem 34 e o Rui vai para 46. Então, se você somar os dois, a possibilidade de um quando o outro está bem... vai ser uma campanha vai ser uma muito dura, né? Bom, eu gosto mais da pesquisa quando está mais próximo, né? Porque eu acho que agora... É inicial, né? Por exemplo, ontem eu vi uma coisa que é um absurdo aqui em Itabuna. Já tem um outdoor de Bolsonaro fazendo campanha para presidente da República a essa altura do campeonato. Eu soube que foi um outdoor bancado pelo Patriota, né, que é o partido dele. Eu acho que é uma antecipação, na minha visão. É um crime eleitoral. Eleitoral, uma antecipação. Botar a foto dele lá. Eu acho que isso pode até comprometer a candidatura dele lá na também frente, acho, né? também acho. É uma antecipação da campanha. Eu acho que a hora de falar de campanha política é no momento certo. Mas mesmo assim se começa depois do carnaval, aí a né? estratégia do candidato. Qual é a fraqueza do Bolsonaro? É que ele não vai ter tempo nenhum de televisão. Vai ter, se ele conseguir reunir aí o máximo que ele pode chegar, chegar aí 1 minuto, 2 minutos de televisão. Então ele quer passar na frente dos outros e ele está usando muito bem tá as redes sociais. Eu acho que para um Bolsonaro... Os jovens estão comprando, principalmente o jovem conservador, está comprando a candidatura, de Bolsonaro. E na mídia, quem está forte é Bolsonaro. Na mídia eletrônica. Na net. Nas redes. Agora, As pesquisas ele aparece bem, todas as pesquisas. Essa decisão de botar outdoor, acho que termina sendo assim, fora do eixo, do comando deles, entendeu? E isso pode trazer prejuízo. Inclusive, teve uma pesquisa aí divulgada de todo o Brasil, estado por estado, onde mostra que Lula vence Bolsonaro em vários estados do Brasil, mas perde nos estados do Sudeste e do eu vi Sul, essa pesquisa. Agora, no Nordeste, o Lula ganharia com a diferença, uma margem de mais de 15 pontos. Agora, fora do Nordeste... E o estado mais forte continua sendo a Bahia. A Bahia, Bahia, Sergipe e Pernambuco. Principalmente que o variado, né? A Bahia é o estado que tem mais bolsa, beneficiário do Bolsa Família. Porque o maior estado do Nordeste é a Bahia. Sim, mas é mais boa. Mas mesmo relativamente, a Bahia é a maior. Bahia e Minas Gerais. É por isso que em Minas Gerais que a Aécio tomou cacete lá em Minas Gerais na campanha de 2014. E por falar em Aécio, a gente vai comentar a situação do PSDB, né? Porque o PSDB, quando a coisa esquenta, derrete, né? Está virando o próximo bloco, porque o PSDB está sendo considerado já o partido sorvete. Esquentou, derreteu. A gente volta daqui a pouquinho. Olá, amigos e amigas, estamos de volta. Esse é o último já? O último bloco passou rápido, hein, o programa hoje. Vamos falar aqui agora sobre o PSDB, né? Que está aí com a questão da votação da Previdência Social, né? E ontem o Rodrigo... Ontem eu digo porque esse programa foi gravado na sexta-feira, então na quinta-feira o Rodrigo Maia acabou admitindo que não há votos necessários para se colocar em votação a reforma da Previdência. E aí surgiram várias críticas no Brasil ao PSDB, que é quem está esvaziando a reforma que ele tanto pregou através do próprio Aécio Neves, isso vem desde Fernando Henrique Cardoso, né? E eles queriam geralmente a reforma até maior do que foi apresentada aí, e agora eles querem menor. Aí já querem fazer aqueles acordinhos, aquela coisa, e aí como é que fica? Como é que fica esse partido, Ronald, que você fez parte aí? Parece que ele está se dissolvendo, né? Como eu estava dizendo outro dia, os tucanos são petistas com complexo de culpa por terem nascido rico, não é? Porque vira e mexe, vai para a esquerda. Você vê agora aí, a única explicação que eu tenho é essa daí. É uma espécie de complexo de culpa. Porque ele não ganha nada nisso, o PSDB é um partido que tem a cara das reformas, é um partido que mais pregou reforma, é o PSDB. Eu não entendo o que está acontecendo no PSDB. Resultado, é um partido que está, como você falou, quando esquenta, derrete. E é uma coisa que
incrível que é um partido que fez o chamado, né, que eu não considero golpe, mas foram uns que lideraram com o PMDB a mudança, né, no Congresso para o afastamento de Dilma, e ele assumiu o ônus, né, de fazer o governo com Temer. Ele deu a sustentabilidade. E era o partido, junto com o PMDB, com o maior número de cargos, de ministério, né? Quando veio a questão das denúncias e a questão de Aécio, ele se dividiu. De 43 deputados, 21 ficou de um lado, 22 de outro. Tanto isso, nas duas denúncias. E agora, quando, né, o presidente supera tudo isso e traz para a pauta a questão fundamental, que é a questão da reforma da Previdência, e o PSDB sai fora, e ainda com 4 ministros no governo, fica uma coisa, aquela chamada, o que Estandinal Ponte Preta falava, né? É o samba do crioulo doido. Né? Uma coisa que ninguém compreende. E tem uma coisa, era o argumento dele de sair do governo, que era um argumento até razoável. Nós não queremos fazer parte do governo, mas fazemos parte das mudanças que o governo está promovendo. Pois é. Né? E a mudança principal, aí ele cai fora. Exatamente. É isso aí que não dá para entender. E é uma reforma que, do jeito que o governo agora está jogando, ela é 50% do texto original, exatamente para contemplar isso. Porque entende-se que fazendo agora essa parte, não faz como um todo, mas o próximo governo teria aí muito mais legitimidade para finalizar essas mudanças na Previdência. Porque as pessoas não conseguem entender isso, aí eles arrumam a superávit. Essa conta não fecha, Ronald. Porque, veja bem, é como a gente sempre diz aqui, é como se fosse na nossa casa. Eu não posso ganhar 10 mil conto por mês e gastar 15, porque os 5 excedentes eu tenho que buscar ou com agiota, o oficial do banco, ou o agiota comum para cobrir. Mas chega um momento. Imposto que não chega um momento que eu não tenho mais acesso ao agiota, ao cartão de crédito. Aí o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que desmobilizar, vender a minha casa, o meu carro, para cumprir. É a mesma coisa. E a gente viu isso aí há 2, 3 anos, né? O que é que aconteceu na Europa com a Grécia, os aposentados deixaram de receber porque o Estado não tinha dinheiro para pagar. A gente até entende a esquerda que quer que dê errado, né? Isso é básico na política. Mas o PSDB não entende porque, inclusive, aquilo que era de mais polêmico que tinha na lei foi tirado. O que está lá é mais ou menos inquestionável, né? Do ponto de vista social. 62 anos para a mulher, 65 para... E o principal, tirar as regalias dos aposentados dos filhos públicos. Exatamente. Então a gente não entende, o PSDB mais uma vez decepciona. Pisa na bola, né? Pisa na bola. Porque essa mudança afetará mesmo a questão do servidor público. Essa questão, essa diferença que você trabalha 35 anos na atividade privada, vai se aposentar pelo INSS, qual o maior salário? 5 mil e pouco. Na Câmara, a média da aposentadoria, 28 mil. Por quê essa diferença? Aí você vê o espírito de corpo, né? Tem a propaganda do governo dizendo isso aí acho que uma associação aí entrou na justiça, suspenderam a propaganda. E isso essa reação, porque a reação é poderosa, né? Agora você vê, isso só para frente, porque para trás não pode, porque é o direito adquirido. As reformas serão para frente. Né? Então é isso que eu não entendo, esse recuo do PSDB. Agora isso complica e eu vejo um quadro lá na frente ficando complicado para quem faz oposição a Lula. Porque vai sobrar lá na frente frangalhos, né? Ao invés de ter um grupo unido, ter uma oposição, vai ficar Bolsonaro, daqui a pouco vem Luciano Huck, daqui a pouco vem, de repente, até o ministro da Economia, Meirelles. Mas aí divide o bolo e mesmo no segundo turno se unindo, aí já... Barbosa, é por isso que Bolsonaro está na frente. Porque não é o meu candidato. Inclusive, o mal de Bolsonaro não é nem essas coisas que as pessoas ficam futucando ele para falar mal de gay, desse negócio todo. O problema de Bolsonaro é um nacionalista. Bolsonaro é na linha de Dilma, na linha de Geisel, tá entendendo? O discurso dele sempre foi esse. Agora, por que ele é forte? Porque ele é claro. Bolsonaro é claro. Pro bem ou pro mal, ele é claro. Ele sabe o que quer. E ele diz na lata. Diz na lata. Ninguém tem dúvida a respeito de Bolsonaro. Todos os outros políticos
Não, nenhum deles tem essa coragem de característica. assumir nada. Né? É verdade. Principalmente o PSDB. Perdeu esse protagonismo nacional por conta disso. Ó, do jeito que está indo, eu arrisco aqui, a não ser que haja judicialização, algum caso do Lula e ele seja impedido de ser candidato, mas eu acho que vai ter uma eleição entre ele e Bolsonaro e ele acaba ganhando a eleição. Do jeito que está aí, né? Não acho que tá aí. improvável, não. Eu me reservo a fazer esse comentário em março. Não, tudo bem, eu também não estou assegurando que seja isso. Eu acho, é um achismo, né? Eu acho que vai acabar dessa forma pelo quadro que a gente vê aí. Porque o PSDB quer se descolar do Temer para lançar uma candidatura própria, mas já vai no caminho errado, né? Fazendo aquilo que a sociedade hoje, pelo menos o perfil do eleitor do PSDB é quem mais quer uma reforma como essa. E ele está jogando nas costas desse eleitor uma responsabilidade de que vai votar no que não quer. Exatamente. Então é complicado. É igual a história das privatizações. Que o Alckmin ia bem na campanha quando ele disse que bambiou e não sabia se Ficou era... igual a Lula. Ficou igual a Lula. Aí vota no original, que é melhor. Então vamos votar Tanto ele como o Serra né, não tiveram coragem de assumir as convicções da bandeira do PSDB. É, isso aí. Bom, o tempo acabou, Ronald Rui. Alguma consideração aí no final do programa? Não, bacana, até a próxima semana, né? É E nós vamos continuar aqui fazendo polêmica, porque isso que é bom. Né? Se não tem polêmica, não é legal. Mexer com a cidade. Com a cidade, né? Né? Não é com as pessoas, de uma maneira respeitosa, sem ofender ninguém, mas colocando aqui nossas ideias. É isso aí. Bom, e no final do programa, lembrar que teve eleição de novo aí na CDL e Carlos Lee voltou mais uma vez à CDL, né? Mais uma vez o Carlão tá lá. Parabéns aí ao Carlos Lee, né? Que assumiu aí a presidência da CDL de Itabuna. Por hoje é só. A gente vai terminando aqui o Alô Cidade. Uma ótima semana para você que está assistindo a gente, você que vai acompanhar aí a reprise do programa. Se você não assistiu todo, né, na íntegra, veja aí nos horários alternativos as reprises do nosso Alô Cidade Debate. E até o próximo.